Tem muita gente considerando investir em títulos públicos que estão pagando mais de IPCA mais 6% por ano. Mas será que essa é a melhor alternativa para os seus investimentos? É isso que eu vou responder nesse vídeo e para isso eu trouxe aqui o Vinícius Romano, que é nosso analista de renda fixa. Mas antes de começar, eu tenho uma pergunta para você que eu gostaria que você respondesse aqui nos comentários. Você prefere investir em renda fixa ou em renda variável? Ações, fundos imobiliários? Bota aqui nos comentários que eu quero ver. Tudo bom, Vini? Tudo bem, Thiago? Obrigado pelo convite aqui em participar do seu canal, sempre muito bom. Muita gente falando, né, sobre IPCA mais 6, títulos públicos pagando isso, sem muito risco de crédito ali, se você entrar no risco país. E basicamente, quando você tem, é aquela velha frase, né, quando você tem taxas de retorno mais elevadas, geralmente o risco também é maior, né, os que estão envolvidos ali, para que essa taxa chegue nesse patamar. Então hoje a gente tem um contexto basicamente de desafios nos Estados Unidos, principalmente em relação à taxa de juros. A gente está vendo que a taxa de juros está mais elevada do que a gente via há praticamente 10 anos, 10, 15 anos para trás. E aqui no Brasil a gente volta no velho risco fiscal, né, que a gente conhece muito bem, vai ano, vem ano, a gente volta nesse tipo de risco. E acho que agora a gente realmente voltou, né, no primeiro semestre para cá desse ano de 2024, a gente está com taxas bem elevadas. E eu até já queria fazer uma pergunta aqui para você. Como esse tipo de incerteza econômica, taxa de juros mais elevada, dúvidas na inflação, risco fiscal, né, como que isso impacta, na sua visão, os investimentos, não só em renda fixa, mas também para a Bolsa, que acho que é o que muita gente tem dúvida aqui, né? Legal, Vini. Bom, a taxa de juros subindo, os títulos públicos pagando uma renda maior, né, um retorno maior, isso tem impactos em todos os investimentos, porque este é considerado por muitos um investimento livre de risco. Então, o investidor que toma risco, ele tem que usar isso como referência, porque ele pode aplicar aqui ou aplicar em outro lugar. E para aplicar em outro lugar, ele deveria, no mínimo, exigir um retorno superior ao que é livre de risco. Então, quando os títulos públicos estão pagando este prêmio, é natural que vários investidores comecem a se questionar: vale a pena investir em fundos imobiliários? Vale a pena investir em ações? E a resposta é sim, dependendo do preço. Como vários desses ativos se desvalorizaram, existem várias ações que estão pagando yields que eu nunca vi na vida. Mesma coisa com fundos imobiliários, pagando yields enormes. Então, quando os títulos públicos eles se desvalorizam e começam a pagar esse tipo de retorno que a gente está vendo, isso tem um impacto nas escolhas de todos os indivíduos, porque o investidor ele tem recursos escassos e ele tem que tomar decisões baseadas em trade-off. Quando a taxa livre de risco aumenta o prêmio exigido por todos os demais investimentos. Agora, não é porque os juros subiram que os outros investimentos não podem estar atrativos. O que importa é se estão pagando um yield muito maior do que estavam pagando anteriormente. E eu vejo isso em várias categorias na renda variável. Perfeito. Eu acho que você citou um ponto muito importante de custo de oportunidade e quando você fala sobre desvalorização dos títulos, né, no preço e aumento da taxa. Isso é uma coisa que a gente vê na renda fixa e não necessariamente vê explicitamente em renda variável, né? E até você citou sobre taxa interna de retorno, né, o yield que está implícito ali. Isso que eu acho que gera um pouco de dúvida na cabeça dos investidores em geral. E até para aproveitar aqui e trazer um gancho, né, de quando você vê esse de taxa em renda fixa, para quem já estava, né, já tinha o papel na carteira, sofre marcação a mercado também. Então acho que é um conceito importante de falar também pro pessoal, né? Isso é um conceito importante que trouxe, Vini, porque muitas vezes as pessoas veem, tá pagando IPCA mais 6, mas quem comprou a IPCA mais 5, IPCA mais 5,5, sofreu uma desvalorização. Se quiser o dinheiro hoje, vai sofrer. E a gente estava até conversando nos bastidores outro dia, você me falou de alguns títulos mais longos que caíram mais do que a bolsa esse ano. Sim. Então não é livre de volatilidade. Pode até ser livre de risco, ainda é assim, é questionável, porque o governo pode sempre ter default. O Brasil teve alguns defaults nos últimos 200 anos, se não me engano foram 8, ou seja, um a cada 25 anos. É que faz mais de 25 anos e as pessoas se esquecem. Mas esse tipo de coisa pode acontecer se tem muita irresponsabilidade fiscal. Mas mesmo que não entre em default, eu entendo que não é o cenário atual, mas é algo que a gente deve sempre considerar, mesmo que isso não aconteça, a volatilidade no preço do título existe. E existiram títulos que caíram mais que a bolsa, certo? Se a gente pegar no ano, né, vários títulos subiram aí entre, né, 1 ponto percentual na taxa, né? E quando você tem um título muito longo, a gente tem um conceito na renda, fica para outro vídeo a gente trazer também, que é de duration, né? Quanto maior for essa duration, que é o prazo médio do título, mais ele oscila. E aí é tanto para cima quanto para baixo. Então,
considerando essa relação inversa entre preço e taxa de juros, que você já citou, se a taxa sobe muito, né, e o título ele tem uma duration muito longa, o preço também vai cair de uma forma mais intensa. Se for o contrário, tô numa cenário 2016, que, né, o Banco Central começou a baixar bem a taxa de 14,25, chegou lá em torno de 6. Aí você tem um efeito inverso de valorização. Mas também foi um período que a bolsa, né, os ativos de renda variável também subiram bastante. Inclusive, Thiago, a gente tem esse gráfico que a gente estava conversando nos bastidores, eu vou pedir para o pessoal colocar aqui na tela. A gente vê que a taxa oscila bastante, né, do Tesouro IPCA+, 2035, tem um histórico longo também, desde 2010, e a gente vê que nos períodos de maior risco, ali, maior incerteza, tem um pico da taxa lá em cima e justamente tem uma correlação inversa com a renda variável. Então, quando a 2015, ali que a gente teve um período de recessão muito forte, a taxa da NTN-B subiu bastante, chegou a IPCA mais 7,80 e os ativos de renda variável sofreram. A partir dali foi o contrário, né? Então a gente consegue ver essa volatilidade forte nesse gráfico, né? A gente está até um desvio padrão acima, mais ou menos, do que a gente vê historicamente. E assim, acho que independente da gente comparar ali renda fixa com renda variável, eu queria até perguntar para você, né? Nesse cenário que a gente já sabe que a Selic está em queda, muito provavelmente já paramos também, né? As quedas, já estamos estabilizados ali nos 10,5% ao ano. Como que você enxerga as oportunidades, né? Você falou que renda variável ainda está barata, mas um pouco mais desse cenário. Uma das formas que a gente tem de analisar é o múltiplo da Bolsa Brasileira, né? O mais tradicional é a relação preço-lucro. E este indicador também está abaixo da média histórica, se não me engano, entre 1 a 2 desvios padrões, o que acontece raramente, né? Isso significa que as ações brasileiras estariam baratas. Então, hoje, para cada real que você investe, você compra mais reais de lucro do que no passado. E, portanto, isso indicaria que as ações estão baratas. E tem algumas ações, Vini, que estão pagando dividendos muito significativos. Posso dar aqui o exemplo da Petrobras, que nesse patamar deve pagar algo próximo de 15% de dividendo por ano. Na história da Petrobras isso é bem raro, muito raro. O Banco do Brasil pagando mais de 10% também, raríssimo de acontecer. Então, as ações brasileiras, na média, estão muito baratas. E alguém pode falar, mas com o título pagando 6, para que eu vou investir em ações? É uma pergunta legítima. Deveria investir em ações aquelas pessoas que toleram algum risco, né? Porque você investe em ações, pode ter uma queda, pode ter uma série de coisas que pode acontecer com a empresa. Mas se esse risco está sendo bem remunerado, pode ser que você faça um bom negócio ou um negócio muito melhor do que comprar títulos públicos. Nesse gráfico aqui que você nos mostrou, quem comprou algumas ações lá em 2015, 2016, teve um retorno muito maior do que dos títulos públicos. Eram ações que provavelmente estavam muito baratas naquela época. Então, o que importa, Vini, é se você está sendo remunerado pelo risco a mais. E hoje, eu acredito que o prêmio de risco de se investir em ações no Brasil está próximo aí das máximas históricas, ou seja, investir em ações vale a pena. Isso significa que vai subir amanhã? Não. Isso significa que vai subir nos próximos 12 meses? Também não. Mas, se esses prêmios voltarem para a média histórica em algum momento, quem comprar ações hoje, em geral, vai fazer um bom negócio. Quem for um bom investidor e souber selecionar ações específicas, tende a fazer um negócio ainda melhor. Então, como eu estou investindo? Eu continuo comprando aquilo que eu acredito que tem maior valor do mercado, que é ações brasileiras hoje. E como você comentou, né, que você tem gostado bastante de ações, é mais o seu perfil. A gente falou aqui que algumas pessoas não toleram muito volatilidade, outras toleram um pouco mais. E mesmo na renda fixa existe volatilidade, né? Até chegar no vencimento você tem oscilações, como a gente mostrou. E eu queria que você até respondesse aqui para o pessoal, não precisa ser um percentual de carteira, mas como que você enxerga esse trade-off que você falou, eu tenho um dinheiro aqui, eu tenho R$1.000 para investir. Desses 1.000, eu tenho que escolher onde eu vou colocar. Eu posso colocar tudo em renda fixa, tudo em renda variável, diversificar 50-50, 60-40. Tem gente que faz aquela conta de idade, né? 100 anos menos do que você tem, a maior parte vai para renda variável e a outra vai para renda fixa. Então, como que você dividiria e até indicaria para essas pessoas perfis diferentes ali, né? Um pouco mais conservador, um pouco menos? Bom, Vini, antes de tudo, cada investidor tem que se conhecer, entender como ele lida com a volatilidade. Nem todo mundo lida da maneira correta. Eu invisto desde 2003 e eu já tive 3 períodos que o patrimônio caiu 50% ou mais. Em 2008, esse foi o primeiro susto. Depois de 2015 e 2020 eu já estava acostumado, né? Eu entendi que essas coisas acontecem. É o preço que se paga para estar investindo numa categoria que ao longo do tempo cria muito valor, que é o investimento em ações.
Dito isso, a pessoa tem que olhar a carteira dela e ver como se comportou nas últimas 3 crises. Como que a sua carteira teria se comportado em 2008, em 2015 e em 2020, quando teve a pandemia? Se, fazendo esse teste, a sua carteira cair muito mais do que você aguenta, é melhor você fazer um ajuste e aumentar o percentual de renda fixa, reduzir o percentual de renda variável e, sobretudo, renda fixa pós-fixado, que daí a volatilidade... Para pré-fixado é aquilo, a pimenta é maior do que em alguns ativos de renda variável. Exatamente. Então, esse é um cuidado que os investidores têm que ter, porque o cara pode olhar e falar, nossa, vou ganhar 6,5? Mas tem 2 riscos aqui. Um risco raro, mas que tem que ser considerado de default, né? O governo pode não conseguir honrar com os seus credores, isso já teve vários eventos na história brasileira e na história mundial. Não é o cenário, mas pode acontecer até 2035, muita coisa pode acontecer, ou até 2045, dependendo do título. E o segundo é a volatilidade, porque o investidor ele pode precisar do dinheiro no meio do caminho, e daí, se os preços desses títulos não estiverem tão favoráveis, ele pode ter que vender com queda. Então, é muito importante que o investidor calibre com títulos pós-fixados, CDB, tem muita coisa aí com uma certa liquidez. Obviamente que tem seus riscos também. Se o presidente do Banco Central resolve reduzir os juros na canetada, provavelmente a sua rentabilidade no pós-fixado vai ser menor do que a inflação. Tem esse risco? Tem esse risco. Não é o cenário base? Não é o cenário base. Mas todo investimento tem riscos ou trade-offs que as pessoas têm que saber quais são. Mas essa é a resposta. Não existe investimento ideal. Existe o investimento ideal para o seu perfil de risco. Tem pessoas que toleram volatilidade, tem pessoas que não toleram volatilidade e o investidor tem que calibrar a renda fixa com o seu perfil de risco. Muito bom. E acho que para fechar, a última pergunta aqui que eu faria para você, estou aproveitando aqui de frente com o Thiago, né? Como que você lida, você falou sobre as 3 crises que você viveu, né? Crises grandes aqui, como que você lida com essas mudanças, né? Você viu ali seu patrimônio caindo 50%. Primeiro óbvio, acho que imagino manter a calma e como que você pensa em, esse ativo ele realmente vai ser impactado por aquilo que está acontecendo ou eu tenho que pensar mais, com uma mente mais, né, com mais clareza, com mais calma, né? Eu vou falar da última crise que a gente enfrentou, que foi em 2020, e eu peguei ali os ativos da minha carteira e saí listando um a um, do maior para o menor. E o que eu fiquei muito tranquilo? As maiores posições da minha carteira eram empresas que tinham, na média, caixa líquida, ou seja, tinham mais caixa que dívida. Eram empresas que, durante a pandemia, com aquela queda que teve nas ações, elas estavam recomprando suas ações. Então, eu posso dar nome aqui. Eu lembro quais eram as 5 maiores posições na época, né? Não necessariamente hoje. Era Unipar, Energias do Brasil, no Brasil, e Google, Facebook e Apple. A única empresa que tinha mais dívida do que caixa, se não me engano, era a Energias do Brasil, talvez a Unipar. Mas acho que a Unipar tinha mais caixa do que dívida. E eram empresas que iam passar, de certa forma, tranquilamente pela pandemia. A demanda pelos produtos de algumas das empresas tinha até aumentado. Por exemplo, o Google, o Facebook estavam vendendo mais espaço publicitário na pandemia do que antes da pandemia, porque várias empresas foram para o digital e no digital você precisa anunciar. No caso da Energias do Brasil, energia, o consumo caiu um pouquinho, mas não tanto. E no caso da Apple, no primeiro momento vendeu menos, mas no segundo momento vendeu mais. E a Unipar a mesma coisa. No primeiro momento vendeu menos, mas no segundo momento começou a faltar plástico no mundo, né? O preço do PVC explodiu e ela entregou resultados recordes. E várias dessas empresas estavam recomprando ação. Óbvio que ninguém imaginava uma pandemia, mas eu acredito que meu portfólio estava muito bem preparado para lidar com uma crise. Por quê? Porque eram empresas que estavam em segmentos que têm uma demanda inelástica, tem uma certa estabilidade de receita e tinha um balanço muito sólido e são empresas muito bem geridas. Então o investidor não tem que só analisar a carteira dele do ponto de vista macro. Tenho ações. Quais ações? Como essas ações se comportaram nas últimas crises? E eu fui ver como essas empresas tinham se comportado em crises anteriores. E elas tinham saído, inclusive, mais fortes do que entraram. E eu acho que todas essas empresas que eu citei, que eram empresas que eram muito representativas na minha carteira naquela época, hoje já entraram outras no lugar em termos de representatividade, mas saíram mais fortes do que entraram. Então, uma crise, ela pode ser uma oportunidade para empresas que estão capitalizadas e que são bem geridas. Então, esse é um conselho que eu dou para os investidores também. Invista nesse tipo de empresa. Muito bom, e acho que linka bastante com o que a gente vive e respira aqui dentro, né? Que é o Value Investing, e você falou aqui, me veio muito o conceito de círculo de competência, né? Que é, além de você entender o que você está investindo, né? Você tem que conhecer também aquela empresa, né? Eu acho que a Suno pode ajudar também com as carteiras aqui. Inclusive, todas as carteiras nossas aqui superam
o benchmark e essas empresas eram empresas indicadas por nós. Exato. Muito obrigado, Vini. Valeu, Thiago. E se você gostou desse vídeo, encaminhe para o seu tio, para o seu pai, para o seu amigo, porque eu acredito que esse vídeo pode ajudar eles também na sua decisão de investimento. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva aqui no canal e já deixa aquele joinha também se você gostou desse vídeo. Beijo grande.